Boa tarde, alunos. Vamos começar mais uma aula de ciências e na aula de hoje vamos dar continuidade ao assunto sobre o sistema nervoso. Conforme a gente já viu nas aulas passadas, o nosso sistema nervoso ele é responsável por receber mensagens externas e faz com que o nosso corpo ele dê a resposta adequada ao estímulo que recebeu. Então, quando a gente anda, quando a gente fala, quando a gente respira, o nosso coração batendo, tudo isso é controlado pelo nosso sistema nervoso. Por isso a gente pode dizer que o nosso sistema nervoso, ele ajuda a manter em funcionalidade os outros sistemas corporais. Então, o sistema respiratório, cardíaco, o sistema esquelético, o sistema tegumentar, todos eles são dependentes das mensagens enviadas ao sistema nervoso. Então, a partir do momento que a gente recebe o estímulo externo, os nossos nervos periféricos levam a mensagem para o sistema nervoso central e o nosso corpo ele vai dar a resposta adequada. Um exemplo que eu posso dar a vocês é o quê? Quando a gente vai lá na geladeira e coloca a nossa mão no congelador. A partir do momento que a gente percebe que está ficando gelado e que a gente pode ter uma queimadura por causa do frio, instantaneamente a gente faz o quê? Retira a mão daquele local. Da mesma forma quando a gente pega em alguma superfície quente. Isso é por quê? É porque o nosso sistema nervoso, ele recebeu uma mensagem externa, então ele sabia que estava acontecendo uma coisa errada naquela região e resolveu mandar uma mensagem como forma de resolver aquele problema. Então ele manda um estímulo para a nossa mão e a nossa mão ela faz o quê? Ela se retira. Então é isso que acontece. O nosso sistema nervoso, ele vai mandando informações para os nossos outros sistemas corporais, para que eles consigam realizar suas atividades de uma forma mais satisfatória. Mas como a gente sabe que nem tudo é só parte positiva, a gente sabe que existem várias doenças e várias drogas que acabam causando mau funcionamento do nosso sistema nervoso. Por isso, na aula de hoje, eu resolvi falar com vocês sobre o uso exagerado de álcool, o alcoolismo, porque a gente sabe que o álcool ele interfere no sistema nervoso, então ele faz com que o nosso sistema nervoso ele tenha uma má funcionalidade. A gente sabe que não é só o álcool que causa dano ao sistema nervoso. Existem outras drogas como a nicotina, a maconha, a cocaína, que também atuam no nosso sistema nervoso central. Mas na aula de hoje eu resolvi falar sobre o alcoolismo porque o álcool ele é uma droga de fácil acesso. A partir do momento que o jovem ele completa 18 anos de idade e ele deseja utilizar bebida alcoólica, basta ele ir em uma mercearia, um mercado, um barzinho, que lá vai ter vários tipos de bebida alcoólica para todos os gostos e a pessoa ela vai poder comprar a bebida e fazer o uso da mesma. Diferente das outras drogas, que a gente sabe que são drogas ilícitas, né, que não podem ser consumidas e não devem ser vendidas, a gente sabe que o álcool é considerado uma droga lícita. Então as pessoas elas têm mais acesso, por isso que a gente sabe que aqui no Brasil o uso exagerado de bebida alcoólica acabou se tornando um problema de saúde pública. Basta a gente olhar para dentro das nossas casas. Qual é a pessoa aqui no Brasil que não conhece alguém que faça consumo de bebida alcoólica de forma exagerada? Pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser apenas um conhecido, mas todo mundo conhece uma pessoa que acaba utilizando o álcool de forma exagerada. E a gente sabe que a longo prazo isso vai causando danos, tanto físicos como psicológicos, à saúde daquela pessoa. Por isso, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o alcoolismo, porque o álcool é uma droga que está dentro da realidade da gente. Por mais que ninguém na nossa casa faça o consumo exagerado de bebida alcoólica, ou por mais que nossos familiares eles não bebam, a gente sempre conhece um vizinho, um conhecido, alguém que faz o uso exagerado do álcool e que está tendo algum prejuízo à saúde. Conforme a gente pode ver nesse slide,
o consumo de bebida alcoólica não é uma coisa da atualidade. A bebida alcoólica, ela surgiu durante o período neolítico na pré-história. Isso é uma especulação, né? Especula-se que o consumo de bebida alcoólica começou lá no período neolítico na pré-história. E também existe uma especulação que fala que Alexandre o Grande, ele caiu inconsciente depois de beber muito em seu último banquete e veio a morrer dias depois de doenças relacionadas ao consumo de álcool. Aí também é uma coisa que especula se a gente não sabe se realmente é verdade. A regulamentação do comércio de vinho passou a existir de forma mais consistente a partir da Idade Média, e as mulheres russas proletariadas, no início do século XX, colocavam bebida destilada na chupeta dos seus filhos para que eles se acalmassem. Na Inglaterra, no século XVIII, o gin era conhecido como a bebida de preferência das mulheres, e apesar do abuso de álcool ter sido sempre criticado durante a história humana, o conceito de dependência alcoólica só foi surgir no final do século XVIII e no início do século XIX. Durante muito tempo, as pessoas elas não enxergavam o alcoolismo como doença, mas no ano de 1967, o conceito de doença do alcoolismo foi incorporado pela Organização Mundial de Saúde a partir da Classificação Internacional das Doenças, com o CID-8, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, foi a partir de 1967 que o alcoolismo ele passou a ser tratado como um problema de saúde pública, como uma doença, e começou a ter estratégias para diminuir o caso de pessoas que são alcoólatras e também diminuir a quantidade de mortes em decorrência do consumo exagerado de álcool. Existem vários tipos de tratamentos para as pessoas que sofrem de alcoolismo. Entre eles, a gente tem a desintoxicação, que implica na abstinência de álcool para eliminá-lo completamente do organismo. Normalmente, esse processo ele dura em média de 4 a 7 dias. E durante esse período, o paciente ele vai tomar medicações para evitar os delírios e os sintomas da abstinência. Mas, normalmente, esse processo ele não é fácil. Muitas vezes, após passar os 7 dias, o usuário ele volta a consumir bebida alcoólica, já por causa do nível de dependência que ele apresenta. Por isso, o interessante é que antes mesmo de começar o processo de desintoxicação, esse usuário ele passa por um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, para que ele consiga entender que esse processo é necessário, mas também ele é muito sofrido. Em boa parte dos municípios existe o CAPS-AD, que é para álcool e outras drogas, onde os usuários eles vão participar de oficinas de artesanatos, dança, musicalidade, para que eles consigam tirar o foco do consumo da bebida alcoólica, porque a dificuldade está exatamente aí. O usuário ele passa por um longo processo de desintoxicação, mas quando ele está na comunidade, quando ele está na sua residência, em todo local que ele vai, tem oferecendo bebida alcoólica de forma muito fácil. Então faz com que ele acaba tendo uma tentação maior e muitas vezes ele volta a consumir a bebida. Conforme eu já disse no slide anterior, alguns medicamentos eles são administrados para prevenir as recaídas. Algumas medicações elas reduzem o desejo de beber, bloqueando as regiões do cérebro que sentem prazer quando o álcool é consumido. Outras causam reação física grave ao álcool, que inclui náuseas, vômitos e dores de cabeça. Normalmente, essas medicações elas são prescritas pelo psiquiatra e são medicações que acabam causando um dano ao usuário, porque por mais que a medicação ela previna a recaída, quando o usuário ele deixa de tomar a medicação, muitas vezes ele volta a consumir a bebida alcoólica e também essas medicações que causam dano físico, às vezes faz com que o usuário ele tenha medo de tomar a medicação, de passar mal, de ter que ser internado. E aí ele começa a tomar a medicação, quando começa a apresentar sintomático físico, ele para de tomar. Por isso a medicação ela tem os prós, e também tem os contras.
O aconselhamento ele também pode ser utilizado durante o tratamento para o alcoolismo. Sessões de aconselhamento e terapia individual ou em grupo, elas podem auxiliar na recuperação do alcoólatra, identificando situações nas quais as pessoas podem ser tentadas a beber e encontrando meios de contornar esse desejo. Um exemplo de sessões de grupos para pessoas que estão tentando parar de beber é o Alcoólatra Anônimo, que tem várias reuniões, normalmente em toda cidade tem, né? Os alcoólatras anônimos, onde as pessoas elas vão, conversam, cada pessoa fala da sua realidade, os prejuízos que o álcool trouxe para a sua saúde. Então, assim, eles vão se ajudando. Um vai enxergando a realidade do outro, os danos que o álcool ele acabou causando na vida de tantas pessoas, e se ajudando eles conseguem um melhor resultado.